Boa noite, bem-vindos ao STP em linha, edição 3 de abril de 2015. O Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, acreditou ontem, quinta-feira, 3 novos embaixadores em São Tomé e Príncipe, nomeadamente da Itália, Coreia do Norte e Paquistão, em cerimónias separadas no Palácio Presidencial. A cerimônia iniciou com o ato de acreditação do novo diplomata italiano, Giorgio Di Pietro Giacomo. Acreditado como novo embaixador do governo da Itália no arquipélago são-tomense, que manifestou a vontade de reforçar a cooperação entre os dois países. Sim, foi uma conversação muito agradável. Estamos falando das relações bilaterais, do que foram as relações bilaterais entre Itália e São Tomé no passado, o que são agora, o que podem ser no futuro. Estamos falando da possibilidade de cooperação em setores como o turismo, mas também estamos falando da possibilidade de cooperação no setor da agricultura. O dia 1º de maio, em Milão, se vai a inaugurar a Expo Mundial, a Exposição Universal, que está basicamente centrada na alimentação e agricultura. São Tomé vai estar com pavilhão no setor do cacau. O Ministro da Agricultura de São Tomé está convidado em Milão para os dias 4 e 5 de junho para a reunião de todos os ministros da Agricultura do mundo. Gostaríamos que ele estivesse em Milão para que se possa falar da cooperação bilateral neste setor e ver o que podemos fazer juntos. Seguiu-se depois a apresentação da carta credenciada do coreano Kim Jong-il. Novo representante da República Popular Democrática da Coreia em São Tomé e Príncipe, visando também o reforço de amizade e cooperação entre os dois estados, em várias áreas e atividades com realce para o sector da educação e da economia. As relações do nosso país e São Tomé e Príncipe são de longa data e essas relações tem desenvolvido desde, portanto, o período da luta da independência de São Tomé e Príncipe, e com essa independência de São Tomé e Príncipe as relações continuam tanto assim, bem e favoravelmente. Não poupou, portanto, a sua ajuda e o apoio, portanto, a luta do povo de São Tomé e Príncipe pela construção de nova sociedade. O processo foi encerrado com a acreditação da diplomata paquistanesa Lena Salim Mazan, nova embaixadora do Paquistão, que tem a missão de relançamento da amizade e a cooperação entre os dois países. Este encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe serve para cooperarmos, unirmos de modo a darmos um melhor suporte aos objetivos das Nações Unidas. Temos, de facto, um dos nossos colegas mais experientes tem estado no Paquistão para fazer um curso na nossa academia. Fiquei muito feliz ao tomar conhecimento disto. Na sequência da abertura desses ciclos de acreditação, que só termina dentro de 8 dias, espera-se que o presidente são-tomense Pinto da Costa venha acreditar cerca de 10 novos embaixadores em São Tomé e Príncipe no âmbito da política externa do país. O Governo santomense, através do Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais, validou na tarde de ontem a Política e Estratégia Nacional de Proteção da Criança contra todas as formas de violência, abusos e exploração. O governo são-tomense, através do Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais e da sua Direção de Proteção Social e Solidariedade, elaborou com o apoio técnico e financeiro da Unicef as linhas de orientação política, bem como de um plano de ação de curto e médio prazo para responder aos mostrados abusos sexual e exploração das crianças. O governo santomense prioriza a realização dos direitos constitucionais dos cidadãos
e tem um forte compromisso com a proteção da criança e, por esta razão, temos o orgulho de partilhar o primeiro documento de política nacional de proteção da criança em São Tomé e Príncipe. Este é um momento importante, desde a ratificação de 1991 pelo nosso país, da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, pois um dos direitos mais importantes da criança, o direito de ser protegida contra todas as formas de violência, abuso e exploração, será pela primeira vez objeto de uma ação pública concertada a nível nacional, de forma eficiente e eficaz e que contribuirá a longo prazo para a economia do país e a proteção do futuro capital humano. O documento de política fornece orientações para iniciar ações no domínio da prevenção, do atendimento e da repressão dos autores de toda forma de violência, abuso ou exploração de crianças. Ela indica claramente qual é a distribuição destas diversas responsabilidades entre os diversos atores. Segundo o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Roberto Raposo, que também se fez presente nesta cerimônia, de acordo com o relatório, foi possível verificar que há uma impunidade com relação aos crimes de violação de menores. Os tribunais têm um papel importante porque é preciso, do relatório que se verificou, há de facto uma enorme impunidade quando se fala de violação de menores, abuso sexual de crianças. Este relatório vem dar indicações e vem dar marca política para que efetivamente haja um esforço conjunto de todos no combate a qualquer que seja maus tratos a criança e abuso sexual de menores e crianças. Carlos Gomes disse ainda que o seu governo tudo fará para salvaguardar os direitos fundamentais das crianças. Esta política constitui um instrumento privilegiado para o sistema da proteção da criança em São Tomé e Príncipe e acredito que o governo tudo fará para salvaguardar os direitos fundamentais das crianças privadas de proteção parental e assegurar a todas as crianças afetadas por uma forma de violência qualquer uma assistência especializada e de qualidade que lhes proporcione os apoios necessários para que elas recuperem plenamente ao plano físico e psicológico. O documento que foi ontem validado iniciou com a realização do diagnóstico da situação relativamente à efetivação do direito das crianças à proteção. Esta análise evidenciou que as crianças são-tomenses estão sujeitas a várias formas de violência, sendo os mais preocupantes os maus tratos familiares, abusos sexuais, dentre outros. No entanto, espera-se agora que com a validação deste documento o país consiga travar esses crimes contra menores. A empresa Socogesta apresenta queixa-crime contra o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado, Aurélio Silva, e o jornalista da RDP África, Oscar Medeiros, na sequência das acusações feitas pelo Aurélio Silva contra esta empresa no passado dia 23 de fevereiro do ano em curso. A novela Socogesta e Aurélio Silva continua, depois das acusações dos contradizeres e entre outras cenas sobre o alegado desvio de dinheiro público, mais concretamente do Porto de Águas Profundas. Os responsáveis da empresa acusada Socogesta resolveram apresentar queixa-crime contra o acusador e contra o jornalista que a empresa entende que tratou o referido assunto de forma parcial. No dia 23 de fevereiro, né, o Sr. Kawik deu uma conferência de imprensa em que se referiu em termos bastante ofensivos em relação à Socogesta, levantando suspeitas sobre uns dinheiros públicos que teria envolvendo a Socogesta no eventual desvio deles. Nós então no dia seguinte demos uma conferência de imprensa desmentindo estas mentiras do Sr. Kawik e, entretanto, pensando que ele pudesse estar de boa fé e que ter se enganado, né, nós então
deixamos aberta a possibilidade dele vir, após uma investigação cuidada, vir retratar-se, né? Dizendo que a Socogesta nada tinha a ver com a situação. Passando esta fase, a Socogesta ficou à espera que Aurélio Silva retirasse a tal acusação. Como tal não aconteceu, a empresa resolveu ver todas as questões esclarecidas na Justiça. Nós viemos cá hoje formalizar a queixa, e a queixa é também contra o senhor Oscar Medeiros, representante da RDP África, devido ao comportamento parcial e antiprofissional que ele teve, que a RDP África teve no tratamento desta notícia. O advogado Filindo Costa Alegre explica por que considera que o jornalista Oscar Medeiros tratou a questão de forma parcial. Os factos vieram ao lume no dia 23 de fevereiro e no dia 24 nós reagimos desmentindo esses factos que o senhor Cauíde tinha invocado. No entanto, enquanto que os meios de comunicação social nacionais referiram-se ao acontecimento no dia 23, a RDP África só no dia 24, no segundo período, começou a noticiar a situação e não se tendo referido sequer ao nosso desmentido. Portanto, foi durante toda a tarde bombardeando todos os ouvintes com estes factos, que a Socogesta, envolvendo a Socogesta e tudo mais, sem se referir ao nosso desmentido, que já tinha sido feito às 11 da manhã. A televisão santomense esteve lá, o Andim, que é média esteve lá e tiveram um comportamento completamente diferente e bastante profissional no tratamento das questões e tal. Ao passo que a RDP África não. E mais grave ainda, para além de não ter invocado o nosso desmentido, a RDP África só no dia seguinte é que, portanto no dia 25 é que se refere ao nosso desmentido e em termos tais que não se percebia sequer o que eles queriam dizer. Portanto, tendo de forma ativa contribuído para que se criasse nos espectadores, nos telespectadores, nos ouvintes, esta ideia de que a Socogesta teria realmente praticado esses atos que haviam sido imputados pelo Sr. Cauíque. Por isso, nós hoje viemos cá formalizar a queixa contra esses dois indivíduos. Entretanto, estão assim entregues as queixas-crime contra Aurélio Silva e contra o jornalista da RDP África em São Tomé, Oscar Medeiros. Aguarda-se agora os próximos capítulos desta novela que já chegou à Justiça. A Embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe organiza este sábado as atividades alusivas ao 13º aniversário da assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz em Angola. No país, o dia será celebrado com uma realização de uma palestra subordinada ao tema Diversificação da Economia em Angola. A palestra está marcada para as 17 horas deste sábado no Hotel Praia. Será preferida pelo Dr. Gilberto Luther Batista, o mais alto responsável da Administração Tributária de Angola. Foi no dia 4 de abril do ano 2002 que as antigas partes em conflito armado confirmaram no papel o regresso da paz a Angola. Celebrou-se ontem o Dia Internacional da Literatura Infantil. É neste sentido que a Escola Patrício Lumumba acolheu na manhã de ontem uma palestra sobre a literatura infantil. Em alusão à efeméride, a Escola Patrício Lumumba acolheu na manhã de ontem, quinta-feira, uma palestra sobre a importância da leitura. Ao longo da palestra, o orador falou sobre a história da literatura infantil e realçou que deve haver uma comemoração com maior incentivo à leitura. É uma oportunidade de falar sobre a importância da leitura. Portanto, hoje é o dia do livro infantil. É precisamente o dia 2 de abril. Tem uma história que efetivamente ao longo da palestra falei sobre a história, que deve haver uma comemoração com maior incentivo à leitura. Portanto, que leve o aluno a entender a importância do livro, porque o livro é uma ferramenta fundamental para ter acesso ao conhecimento. A organizadora falou-nos do processo para a realização desta atividade. Normalmente, todos os anos fazemos uma atividade e esse ano não fugiu a regra. Então,
em contato com a Aliança Francesa, que já tinha selecionado os alunos para a atividade na Aliança, ligou à direção e pediu que nós fizéssemos alguma coisa. E nesta ordem de ideia que nós preparamos esse trabalho. Então, para si, como é que vê a literatura infantil cá em São Tomé e Príncipe? Será que o acesso aos livros infantis é fácil a todas as crianças? Claro que não. O acesso ao livro infantil é um pouco difícil. Mesmo quando há feira de livros, os pais não compram livro infantis muito para a criança. Exceto algumas crianças que têm o pai, digamos, um pouco mais letrado. Então aqueles compram, mas outros pais não. E há necessidade mesmo de haver uma campanha de sensibilização para que os pais comprem os livros para os meninos. Nós sabemos que leitura é viajar no mundo. Para os alunos, é necessário que se incentive as crianças a lerem mais. Esta data é importante para todos nós porque retrata uma história sobre os livros, nesse caso, sobre a literatura. E para si, será que acesso à literatura infantil cá em São Tomé e Príncipe chega a todas as crianças? Pode chegar, mas algumas não aceitam. Então, para si, o que é que tem que se fazer para que isso chegue a todas as crianças? Incentivar mais aos pequeninos e a todos mesmo a lerem mais. Então, qual a mensagem que tens a deixar aos meninos, aos pais dos meninos, professores, em alusão a essa data? Aos pais e aos educadores e aos professores em geral, eu deixo a mensagem que incentive mais as crianças, a nós, a lermos mais, porque o nosso problema às vezes é um pouco de preguiça. Vemos as letras, não vou ler mais, vou ficar cansada. Mas não, temos que continuar a ler, dar asas, porque o saber está naquelas letras. Dia dedicado à literatura infanto-juvenil, que coincide com a data do aniversário do escritor e poeta de histórias infantis dinamarquês Hans Christian, a não passar despercebido na escola Patrícia Lumumba. A leitura é um dos caminhos para viajar e aprender. É um meio para adquirir conhecimentos e desenvolvimento das crianças. Convidamos-lhe a ver como um livro pode ser divertido e interessante para os mais pequeninos. Aprender brincando, ser transportado para outros cenários que fazem aguçar os sentidos e as percepções, esta é sem dúvida uma das magias do livro. Não é de hoje que as histórias são utilizadas para a aprendizagem e a formação das crianças. No dia em que se comemora mais um Dia Internacional do Livro Infantil, é mais uma oportunidade de se refletir um pouco mais sobre a importância do livro para o público infanto-juvenil. A importância da leitura é muito grande, é reconhecida por todos. A leitura permite à criança estimular o raciocínio, permite aumentar o vocabulário, permite agilizar a capacidade de interpretação das coisas e do mundo à sua volta, permite o aperfeiçoamento das capacidades cognitivas, motoras, das capacidades sensoriais, e é uma forma, é uma aventura. Através da leitura, através da literatura, a criança inicia viagens para dentro de si própria, por um mundo que é um mundo de magia e de encantamento, descobre outros mundos e tudo isto tem um grande impacto no desenvolvimento da personalidade. Porque é do livro e é do pequenino que as crianças começam a entrar em contato com livros e vão ganhar gosto pelo livro e pela leitura. O pouco hábito de leitura nas crianças são-tomenses é um problema que tem a sua origem em diversos fatores. Mas antes de exigirmos que as crianças criem este hábito, é necessário que elas tenham livros ao seu dispor. Mas este é um quadro que aos poucos vai se revertendo. Mas a começar pelas próprias escolas, os programas de ensino não estão propriamente orientados para o desenvolvimento do amor à leitura, do hábito de leitura. Há o problema da falta de livros, há o problema da formação dos próprios professores
E a questão dos livros é muito importante, é preciso haver livros disponíveis, embora me pareça estarem a ser desenvolvidos esforços no sentido de melhorar o panorama. Maria do Rosário é chefe do Departamento da Biblioteca Nacional há vários anos e garante que um grande número de crianças tenham frequentado a sala de leitura infantil. Sim, as crianças costumam frequentar esta sala e nós podemos também avisar os pais que quiserem trazer as crianças. A sala está aberta. Para além desta sala, nós também temos outras 2 salas que são dos livros técnicos e livros de literatura, outras literaturas. No país, são poucos ou quase nada os escritores que têm escrito para o público infantil. Mas recentemente, este público nacional foi presenteado com a primeira edição da obra Tita Catita, de Edith Tenjua, um livro que retrata, sobretudo, o cotidiano das crianças são-tomenses. Esta obra infantil, Tita Catita, é o primeiro de uma coleção de livros de aventuras para as crianças africanas, para as crianças são-tomenses, para as crianças no geral. É um livro que foi feito com muito carinho para as nossas crianças, já devia ter sido, digamos, oferecido, não é? Talvez numa altura mais apropriada, talvez um 1º de junho, enfim, mas foi o momento possível para, enfim, fazer esta apresentação formal. É um livro que tenta, enfim, abordar as aventuras que as crianças vão tendo. É um livro que tenta passar mensagens extremamente importantes, sobretudo a educação. O livro está, recheado, enfim, de várias imagens que têm a ver com a educação, a própria escola, o próprio primeiro dia de aulas, a bata escolar, a mochila, enfim. Eu diria que a mensagem mais importante, de entre várias outras que contém este livro, é de facto a questão da educação, a par também da questão da família. Temos aqui neste livro, portanto, vários personagens, temos um pai e uma mãe, temos crianças e, portanto, a ideia de uma família estruturada também é muito importante neste livro. No dia dedicado ao livro infantil, as crianças demonstraram que realmente gostam da leitura e sabem a importância dos livros. Hoje é dia de quê? De livros. É de livros? Sim. Você gosta de livros? Gosto. Costuma ler? Costumo às vezes. O que costuma ler? De Luca, Capuchinho Vermelho, Bela Adormecida, Bela e o Monstro. E também gosto de ler Moranguinho. Moranguinho? Sim. E então Leina acredita que ler é importante? Sim. É importante por quê? Porque ler tem várias imagens importantes. Hoje é dia 2 do livro infantil. Ah, então quer dizer que a Isa gosta de livro, né? Sim. Gosta de história? Sim. Que história? Eu gosto como nós brincamos. A história do Aginado, você gosta. E está gostando da atividade aqui hoje? Sim. Dia 2. 2 de quê? Dia infantil. Dia infantil? Dia de livro infantil, né? Sim. Então você gosta de livros? Sim. Qual a história que você gosta? Eu gosto de toda a história e mesmo os livros que eu gosto, mesmo assim, todos os livros eu gosto. E tem alguma história especial que você gosta mais? Sim. Eu gosto de história especial, não, de Capuchinho Vermelho, Babuleta que voa, as fadas madrinhas. Todas eu gosto. O Dia Internacional da Leitura Infanto-Juvenil foi criado em homenagem ao escritor dinamarquês Christian Andersen, que é comemorado no dia 2 de abril, dia do seu aniversário, em virtude das inúmeras histórias criadas por ele. Através das páginas dos livros, acontece o estímulo, a imaginação e a criatividade. A leitura ajuda na formação do caráter, da personalidade das crianças e adolescentes. Por isso, não se esqueça, leia para eles, incentive-os a ler. Sexta-feira Santa é também considerado o Dia do Perdão. A Andi Live traz-lhe o significado deste dia do ponto de vista religioso, bem como a importância do mesmo para a sociedade santomense. Hoje é considerado no seio dos católicos a Sexta-feira Santa, um dia em que as pessoas prestam atributos à morte de Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa surgiu na paixão e morte de Jesus Cristo. Nós
na nossa tradição católica, nós temos Jesus Cristo como centro da nossa adoração, como Deus, homem-Deus que Ele é. Então, quando Ele foi preso numa quinta-feira, segundo a tradição católica, numa quinta-feira à noite, sexta-feira foi o dia da sua morte e depois, 3 dias depois, a ressurreição. Então, nós tomamos este dia como dia um dia santo, porque é o dia que o Senhor morreu na cruz para nós, deu a vida para nós, e para nós católicos é também um dia que nós devemos prestar uma veneração muito grande a este grande acontecimento. Por outro lado, nós temos a adoração da cruz, que a cruz hoje é o centro da vida cristã, hoje sexta-feira, e sabemos a importância da cruz no bom sentido a toda a nossa vida, né? E a cruz tem dois grandes sentidos. O sentido da dificuldade, do sofrimento que uma pessoa passa, mas também o sentido da vida. E é isso que a cruz quer simbolizar hoje. É na cruz que Jesus Cristo deu a vida por nós. Em todas as igrejas católicas de São Tomé, celebra-se hoje a adoração da cruz e na capital do país haverá procissão, apesar de não haver missa neste dia. Portanto, em todas as igrejas de São Tomé, hoje temos essa celebração de adoração da cruz. Não temos missa, hoje temos mesmo a adoração da cruz, e depois desta adoração da cruz vamos ter aqui na cidade a procissão do enterro, que é também uma tradição nossa já em São Tomé. Tradicionalmente, os santomenses aproveitam este dia para pedir perdão a quem teve ofendido, apesar de alguns entenderem que no passado esta data era comemorada de forma diferente. Sexta-feira Santa não deixou de ser Sexta-feira Santa. Simplesmente, antigamente, esse dia era comemorado de uma maneira, hoje é comemorado de outra. Porque há uns anos a esta parte, na Sexta-feira Santa não se fazia quase nada em casa, não se acendia lume, não se fazia barulho. Aliás, o próprio tempo também ajudava, porque nem as andalas deviam se mexer. Como tudo está diferente, não se sabe se essas mudanças estão a trazer coisas positivas ou negativas. Mas os sinais estão sendo dados, tendo em conta que... Hoje, vê só como foi o tempo hoje, não é? Choveu e tudo mais, não é? Portanto, eu não sei se isso... É alguma mensagem de alerta? É isso? Isso é alguma mensagem de alerta? É possível. Se o homem está a dar cabo da natureza, porque nós temos que estar a acompanhar, obviamente a natureza também está a mostrar as consequências. Porque eu lembro bem quando eu era criança, a minha avó dizia sempre: olha, esta sexta-feira de Xidão, não há na café Clemente, não há na Cabulho, não há hoje, nós tínhamos também a nossa diabrura, mas os mais velhos não deixavam naquela altura. Hoje, eu, por exemplo, a passar pela Feira de Ponto, o que eu vi, nem ouso transmitir o que eu vi hoje. E hoje é Sexta-feira Santa, portanto, tudo mudou. No dia como hoje, cada um pede perdão do seu jeito e na hora que bem pretender, mas o essencial é pedir perdão. Aliás, perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou de raiva contra a pessoa. Cada passo que o indivíduo dá hoje e sempre, como pecador que somos, pecamos, não é? Então estou a esperar mais tempo para pedir perdão a quem de direito. Possivelmente a vocês, não sei. Sexta-feira Santa, antigamente, se você, meu filho, maltratou-me, fez falta de respeito, você vai me contar, cumprimentando, joelhar, pedindo perdão. Para eu perdoar você. Eu não tenho ninguém, eu não meto com ninguém. Só Deus que eu levantei, falou para ir não Ave Maria, Santa Maria, meu Senhor abençoando. Sexta-feira descida, não estou assim, café, posso de agora, café barulho para vento na café, para antigamente. Agora não, agora tudo mudar, não é? Pela paciência. Padre Miguel sublinha que o dia de perdão, ao contrário da Sexta-feira Santa, está enquadrado na tradição civil. O dia de perdão em São Tomé, civilmente nós celebramos isso. É preciso ressaltar isso, que é uma tradição própria santomense e é uma tradição civil. E infelizmente
nós da Igreja ainda não exploramos muito esta tradição, devíamos explorar mais, nós da Igreja Católica, sensibilizar e incentivar as pessoas a pedir perdão. Surge este dia com a própria frase de Jesus Cristo na hora da sua crucifixão, quando ele diz: Pai, perdoa os meus inimigos porque eles não sabem o que fazem, Então, nós santomenses temos, como dizer, o ADN da religião, do religioso em nós. Posso garantir e dizer que o santomense é um homem religioso. Então, pegamos isso e tornamos isso na nossa religião. De maneira que toda sexta-feira santa, um dia como hoje, somos todos convidados a pedir e a dar perdão. Perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas, vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor próprio do ofensor. Por isso, no dia em que se celebra a Sexta-feira Santa, vamos todos perdoar o nosso próximo para que paz, amor e carinho possa reinar nos nossos corações em todos os instantes das nossas vidas e na sociedade. E é assim que colocamos ponto final ao STP em linha, edição 3 de abril de 2015. Voltaremos na segunda-feira no mesmo horário. A todos, Páscoa Feliz. Boa noite.